Por quê? Porque de agora em diante, toda vez que se fizer menção à continuidade de uma função f no ponto P, assume que P é ponto de acumulação do domínio da função. Se x está contido em R, por que isso? Para facilitar a nossa vida, tá? Porque os casos interessantes são esses, em que P é ponto de acumulação do domínio da função. E aí eu posso usar todo o ferramental de limite que eu já tenho trabalhado, ok? Então, se x está contido em R, tá certo? F de x é diferente de zero, qualquer que seja x pertencente a x. Vamos botar um A aqui. Deixa, vocês entendem. Qualquer que seja x a x. E f é contínua em x. E f é contínua em x. Então, o que, hein? Então, a função 1 sobre f é o quê? Contínua em x. Tá bom? É óbvio, né? Que tem que ter essa condição, tá? Se x está contido em R, f de x é diferente de zero em todos os pontos do conjunto x, e f é contínua em x, então 1 sobre f é contínua em x. E olha aqui, ó, como é que fica essa? Se f é o quê? É contínua, então, qual é a conclusão? A função 1 sobre f é contínua. Tá faltando alguma coisa aqui? Para eu ter um enunciado de uma proposição que é verdadeira? Tá faltando alguma coisa aqui? Tá? O que é que tá faltando? O que é que tá faltando? Não tá faltando isso. Aí, olha as sutilezas. Olha as sutilezas. Qual é a definição? Por definição, nós dizemos que uma função é contínua quando? Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, eu tenho 3 proposições numa só, tá certo? Eu tenho essa primeira aqui, vai até aqui, tá? De demonstração fácil, parecida com essa daqui, que aqui está, olha, parecida com essa que aqui está, tá certo? Tem essa segunda proposição daqui para cá, que é imediata, e tem essa última. Prova, só para você entender que eu não preciso colocar mais nada. Isso se encerra aqui. Admita que eu demonstrei a primeira nesse traço, análogo. A segunda proposição é consequência direta da primeira. E a terceira? A terceira, para eu provar que uma função é contínua, eu tenho que provar o quê? Que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, vamos pegar um ponto qualquer no domínio da 1 sobre f. Ó, dado P no domínio da 1 sobre f, ó, se f é contínua, né, ó, a hipótese, vou começar com a hipótese. Se f é contínua, o que significa f ser contínua? Que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Se f é contínua, então, vírgula, dado P no domínio da 1 sobre f, dado um P qualquer no domínio da 1 sobre f, tem-se. Quando é que P está no domínio da 1 sobre f? Quando f de P é o quê? Diferente de zero. Não é isso? Dado P no domínio da 1 sobre f, tem-se o quê? F de P é diferente de zero. Mas a f é contínua. Se f é contínua, ela é contínua, então, ó, dado
vou colocar bem completinho. Dado, quando é que P está no domínio da 1 sobre F? Quando P está no domínio da F, e o quê? E F de P é diferente de zero. É melhor assim, é mais completo. Logo, olha, se P está no domínio da F e a F é contínua, a F é contínua onde? A F é contínua em P, porque a F é contínua em todos os pontos do seu domínio. Aí o que é que eu tenho aqui? A F é contínua em P e F de P é diferente de zero. Daí que é a primeira parte da minha proposição, a função 1 sobre F é o quê? É contínua em P. Ou seja, para todo P no domínio da 1 sobre F, a 1 sobre F é contínua em P. Isto diz o quê? Que a função 1 sobre F é contínua em todos os pontos do seu domínio. Qual é a conclusão? Portanto, 1 sobre F é o quê? Contínuo. Entendeu a sutileza aí? Entendeu? Você entendeu a sutileza? E como corolário, então aqui eu não tenho que fazer restrição coisa nenhuma. Se a função é contínua, o seu inverso multiplicativo é uma função contínua, porque o seu inverso multiplicativo é contínuo em todos os pontos do seu domínio. Tá certo? E aí, para encerrar essa baboseira toda, né? Mas que é importante, nós temos o seguinte corolário, que é o seguinte: sejam FG funções. Tá contando o tempo aí, cara? E P, um número real. Como é que eu vou botar o si aqui? Você entender? Que eu quero para o quociente. Então, como é, hein? Se o quê? Se F e G são o quê? São contínuas. São contínuas aonde? Em P, eu quero fazer um enunciado para a continuidade do quociente. E G de P é diferente de zero, vocês estão entendendo a lógica da coisa. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que F sobre G é o quê? É contínua em P. Tá? Segunda conclusão. Se X é um subconjunto de R, não vazio, tá? Só faz sentido se for não vazio. Tá certo? Tá? X, subconjunto de R. F e G são contínuas no conjunto X e G de X é diferente de zero, qualquer que seja X pequeno pertencente a X grande, então as funções F, a função quociente, ela é contínua aonde? Em X não. E para completar, se F e G são contínuas, se F e G são contínuas, então o quociente das duas é uma função contínua. É só você observar por que é corolário. Corolário, ou seja, é consequência de todas essas anteriores. É só você observar que F sobre G é o produto da F pelo inverso multiplicativo da G. Usa todas as propriedades, você tem tudo, tá? Então, moral da história. Qual é a lição que fica de hoje? A soma de funções contínuas ainda é uma função contínua. O produto de uma constante por uma função contínua é uma função contínua.
O produto de funções contínuas é uma função contínua. O inverso multiplicativo de uma função contínua é uma função contínua. O quociente de funções contínuas é uma função contínua. As funções polinomiais são funções contínuas, não são? Daí eu posso tirar que as funções racionais são funções contínuas, coisa que eu já sabia. Tá certo? Entendido? Para eu criar mais funções contínuas, então você vê que eu posso criar muitas funções contínuas, mas para eu criar, eu preciso de uma proposição relativa a que operação? Qual a operação que falta para eu ter uma proposição de continuidade? Mais importante delas. Para mim, a operação mais importante de função, envolvendo funções, que é o quê? Composição. Tá? Mas antes de chegar na composição, bem, com isso aí eu encerro a aula 15, é o que faltava. Agora vamos para a aula 16, que é a aula de hoje. Tá? Eu quero chegar e estabelecer aqui para vocês, pelo menos estabelecer não, a palavra certa é mencionar, por que continuidade é um conceito tão importante em matemática. Tá? E aí vocês vão entender de onde vem essa palavra contínuo. Graficamente, o que significa isso aqui? O que significa, e eu vou trabalhar em termos de ponto de acumulação, que é o que interessa, tá? O que significa P pertencer ao domínio da F, em termos de gráfico? O que significa um ponto P pertencer ao domínio da função F? Significa que o ponto PF, se P está no domínio da F, então o ponto P, F de P, pertence ao gráfico da F, óbvio, tá? Acrescente a isso o fato de que o limite de F de x, com x tendendo a P, seja igual a F de P. Então você tem mais um significado. O significado é que, ó, tá? Tá aqui o ponto P. Se aqui está o ponto, se esse é o ponto P, eu dou uma subida aqui, admitindo que F de P é positivo, Esse ponto aqui é o ponto PF de P. PF de P. É um ponto do gráfico. Então, o que significa isso aqui? Significa o seguinte: não importa como o gráfico da função se comporte longe de P, e longe de P, você entende o que é que significa? O gráfico pode fazer isso, pode ser um pedaço assim. Não importa o que ele faça aqui, quando o x tende a P, o gráfico vai para onde? Para esse ponto aqui. Tá? O gráfico pode até fazer isso aqui, ó. Esse aqui. O gráfico pode fazer um negócio desse tipo? Pode. Mas quando o x tende a P, para onde é que tende o gráfico? Tende para cá. Ou seja, o gráfico pode ter quebras aqui, mas nesse ponto não tem quebra. Agora admita que ao longo do intervalo a função seja contínua. Ou seja, ela seja contínua em todos os pontos do intervalo. Significa que ao longo do intervalo o gráfico é um arame. Não tem quebra. Porque se ela é contínua em todos os pontos ao longo do intervalo, ao longo desse intervalo, esse gráfico é um, abre aspas, né? Arame. Tá certo?
Ou seja, a continuidade é a não existência de quebras no gráfico, de saltos no gráfico. Correto? Esses saltos que podem ocorrer por aqui, no P não ocorrem. Por quê? Porque quando o x tende a P, o valor f de x, né? Aqui, ó, esse aqui é o valor f de x, que se eu pego um x aqui, se eu pego um x aqui, o valor f de x está aqui, ele tem que limite f de p. Então o gráfico tem que tender para esse ponto. Ok? Ou seja, ao longo de um intervalo, se uma função é contínua no intervalo i, suponha que a função seja contínua, tá? I contida em R em um intervalo, assuma que você tem I contida em R, intervalo, certo? Intervalo. E você tem f contínua em i. F, uma função contínua em i. Então, está aqui o eixo das abscissas. Está aqui a representação do intervalo i. Então, se a função é contínua em i, ao longo de i, o gráfico é um arame, ele não tem salto. Pode até ter um bico, mas não tem salto, não tem quebra. Tá? Se a função é contínua no intervalo i, ao longo desse intervalo, o gráfico não tem salto. E se a função é contínua, ou seja, se ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, significa que ao longo de cada intervalo contido no domínio da função, o gráfico é um arame, é um contínuo, não tem salto. Tá? O gráfico pode ser salto ao longo do domínio, mas não tem salto ao longo de qualquer intervalo contido no domínio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Pega a função f de x igual a 1 sobre x. A função f de x igual a 1 sobre x, que é uma função racional, portanto, contínua. Tá? Você considera a função a 1 sobre x. Quem é o domínio de f? Quem é? R asterisco, os reais diferentes de zero, e f é contínua. Ou seja, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Vamos fazer o gráfico dessa função. O gráfico dessa função f é assim, ó.